Então vamos começar a nossa live de hoje. Sejam todos muito bem-vindos, né? Eu não aguento ficar muito longe. Vira e mexe, tô aqui começando a me acostumar a fazer lives, né? Então hoje, gente, boa noite, Luciana, boa noite, Suzy, boa noite todo mundo que está chegando aí, todos vocês, meus queridos, pessoas maravilhosas. Né? Primeiramente, eu vou falar sobre o curso Relacionamento com Narcisista. É um curso aí que está ajudando diversas pessoas. Eu mesma criei esse curso, fiz aí 70 vídeos aulas para ajudar vocês. Tem na bio da página o link e vocês ainda conseguem esse mês, como presente de Natal, 20% de desconto. Isso quer dizer o quê? Com R$ 80 aí de desconto para vocês, tá? Boa noite, Vera. Boa noite, todo mundo. Hoje eu venho com um tema que eu nunca lancei no canal, mas eu vejo aí que faz um grande sucesso e eu vou lançar aqui em primeira mão em live para vocês, que é sobre crimes famosos, gente. Vocês pensam que um psicopata não pode se envolver com outro psicopata? Não podem formar um casal para cometerem crimes por aí? Podem sim. E é esse relato aqui que eu vim trazer em primeira mão para vocês. Acredito que algumas pessoas conheçam, outras nem tanto, porque não é aqui do Brasil, tá? Mas é uma história muito chocante. Eu cheguei a ler essa história, acho que foi no ano de 2008, tá? Uma história que me impressionou muito. Depois, se vocês quiserem dar uma buscada lá no Google ou em vídeos do YouTube, tá? É uma história muito interessante. O que acontece quando um sociopata, uma sociopata, se junta com um psicopata, né? O que sai dessa junção? Claro que coisa boa não é, né? Então eu vim falar aqui sobre Paul Bernardo e Karla Homolka, que é o casal Ken e Barbie do terror, né? Sim, Paula, no final das contas, né, um teve que se virar contra o outro, mas isso daí eu vou contando no decorrer da história, tá? Os dois são psicopatas, disso daí vocês não tenham dúvidas. Eu só vim trazer essa história mesmo para que vocês saibam que sim, eles não se envolvem só com empatas, tá? Eles podem se envolver com pessoas de nível aí mais maldoso ou um pouco menos para que eles cometam crimes juntos, tá? Então, eu vou começar aqui. Em dezembro de 1990, a técnica veterinária Karla Homolka roubou um frasco de sedativos do escritório onde ela trabalhava. E por que ela fez isso, né? Por quê? Porque uma noite, enquanto a sua família oferecia um jantar, ela drogou a sua irmã de 15 anos, sim, 15 anos, carregou-a para o porão para entregá-la de presente sexual para o seu namorado, Paul Bernardo, como um sacrifício virgem, literalmente, né? Oi, boa noite, Isabel, minha querida. Venha escutar essa história, que ela é verídica e ela é, assim, muito chocante. Então, o que acontece? Paul e Carla começaram a namorar. Os dois moravam no Canadá, tá? Só que Carla, ela já não era mais virgem. E claro que Paul, ele cobrou essa virgindade dela. Ele queria a virgindade dela. E ela não tinha virgindade para dar a ele. Então, o que ficou decidido entre os dois? De que ela daria a virgindade da irmã dela, que tinha 15 anos, no lugar da virgindade dela. Só que, claro que isso saiu muito errado, tá? Então, a partir do momento em que ela entregou a virgindade da irmã dela para o Paul, os atos sádicos entre a Carla e Bernardo, que é o Paul, dispararam. Então, eles começaram uma onda de torturas que duraram anos e resultaram na morte de várias adolescentes, incluindo a irmã da Carla, tá? Juntos, esse casal, ele era conhecido como Barbie e Ken assassinos. E separadamente, Paul Bernardo ficou conhecido como estuprador de Scarborough, no Canadá.
Bernardo e Carla, eles se conheceram em 1987. Em sua juventude, Carla, que é uma sociopata, foi para todos os efeitos uma criança normal. Nascida em 4 de maio de 1970, ela cresceu em Ontário, Canadá, em uma família bem ajustada de 5 pessoas, sendo ela a mais velha das 3 irmãs. Seus amigos da escola, escutem isso, se lembram dela como inteligente, atraente, popular e uma amante dos animais. De fato, após a sua formatura do ensino médio, Carla começou a trabalhar em uma clínica veterinária local. Mas então, em uma viagem fatídica no meio do verão para trabalhar em uma convenção de veterinários em Toronto, no ano de 1987, aos 17 anos, Carla conheceu Paul Bernardo, que na época tinha 23 anos de idade. Os dois se conectaram instantaneamente e, a partir daí, eles se tornaram inseparáveis. Carla e Paul também desenvolveram um gosto compartilhado pelo sadomasoquismo, tendo Paul como senhor e Carla como escrava. Isso em 4 paredes, pessoas maravilhosas. Então, em 4 paredes, Paul ele era sadomasoquista e Carla ela agia como uma escrava dele, tá? E aí já mostrava todo o teor de um relacionamento abusivo entre 2 pessoas completamente disfuncionais. Alguns acreditavam que a Carla havia sido coagida por Paul a cometer os crimes hediondos que mais tarde levaram os 2 à prisão. Afirma-se que Carla era apenas mais uma das vítimas de Paul, porque sim, pessoas maravilhosas, Paul, ele espancava a Carla também, tá? Então, enquanto ele se juntava com a Carla para matarem meninas, adolescentes, ele também espancava ela, tá? Então, é por isso que eu trouxe a história aqui para vocês verem que sim, eles podem se juntar, e sim, uma das partes acaba aí levando a pior, tá? Sempre tem uma parte que domina a outra. Então, vamos supor, 2 psicopatas, mas sempre tem um psicopata que vai fazer pior em cima do outro, tá? Outros acreditam que Carla entrou no relacionamento de boa vontade e que, na verdade, ela é uma gênia também do crime sádico, assim como Paul. Quer dizer, ela era ali da mesma espécie, tá? Então, há uma divisão de opiniões das pessoas ali do Canadá. Uns acreditam que Carla foi manipulada, outros acreditam que Carla também fazia parte das mesmas maldades de Paul, tá? Outros ainda acreditam que ela é uma vítima de relacionamento abusivo. Eu vou dar minha opinião no final para vocês, tá? Mas pela minha cara vocês já podem ver aí, né, que eu já não coloco muita fé, né, de que ela seja inocente, tá? O que não se pode negar é que Carla, voluntariamente, por vontade própria, ofereceu a sua própria irmã para Bernardo. Bernardo, aparentemente, ficou chateado pelo fato da Carla não ser virgem quando se conheceram. Para compensar isso, ele teria ordenado que Carla trouxesse para ele uma menina que era virgem, e Carla decidiu por sua própria irmã, Tammy. Em 23 de dezembro de 1990, a família de Carla deu uma festa de Natal. Mais cedo naquela manhã, Carla havia roubado frascos de sedativos do consultório veterinário onde ela trabalhava. Naquela noite, ela temperou a gemada da irmã com Alcion e a levou para baixo, para o porão, para o quarto aonde Bernardo estava esperando. Porém, não era a primeira vez que Carla trazia a irmã para Bernardo se aproveitar. Em julho, ela e Bernardo temperaram o jantar de espaguete da adolescente com Valium, mas Bernardo só conseguiu violentar sexualmente a irmã mais nova da Carla
por apenas 1 minuto antes que a menina começasse a acordar. Os assassinos de Ken e Barbie, que é Carla e Bernardo, foram, portanto, mais cuidadosos desta segunda vez. Bernardo segurou um pano coberto de olotano contra o rosto de Tammy, que era a irmã da Carla, quando ela foi trazida para o quarto naquela noite de feriado e a violentou sexualmente enquanto ela estava inconsciente. Provavelmente, devido às drogas, Tammy acabou vomitando enquanto estava inconsciente e sufocou até a morte. Pesado, né, pessoas maravilhosas? Pesado, eu entendo. Em pânico, Bernardo e Carla limparam e vestiram seu corpo, deitaram-na na cama e alegaram que ela havia vomitado durante o sono. Sua morte foi consequentemente considerada na época um acidente. Apesar da tragédia familiar, Carla e Bernardo se casaram 6 meses depois, em uma cerimônia suntuosa perto das cataratas do Niágara. Bernardo teria insistido que Carla fizesse um voto de amá-lo, honrá-lo e obedecê-lo acima de qualquer coisa. Então aí vocês já imaginam o que viria daí para frente, né? Carla também concordou em fornecer jovens vítimas a Bernardo. Carla presenteou seu marido com outra garota de 15 anos, que era uma trabalhadora de pet shop que Carla conheceu por meio de seu trabalho veterinário. Boa noite, patas. Boa noite. Em 7 de junho de 91, logo após o seu casamento, Carla convidou a garota, conhecida apenas como Jenny Doe, para uma noite de garotas. Assim como o casal havia feito com Tammy, Carla incrementou a bebida da jovem e a entregou a Bernardo na nova cama do casal. Desta vez, porém, Carla violentou sexualmente a própria menina antes de Bernardo. Felizmente, a jovem sobreviveu à provação, embora devido às drogas ela não soubesse o que tinha acontecido com ela mais tarde. Ela não se lembrava. Concordo com você, Paula. Alguns colocam ela como vítima, mas eu acho que ela é uma sociopata igual. Tá? Eu acho que tem limite para tudo e eu vou falar isso depois no final do relato. Desta vez, né, como eu falei aqui, ela acabou violentando até mesmo a menina antes dele. Uma semana após a violência sexual de Jenny Doe, Paul, Bernardo e Carla encontraram sua penúltima vítima. Quer dizer, eles já tinham feito várias vítimas, tá? Pessoas maravilhosas. Que era uma garota de 14 anos chamada Leslie. Leslie estava voltando para casa depois de escurecer uma noite quando Bernardo a notou através do carro que ele estava dirigindo e ele parou. Quando Leslie o parou para pedir um cigarro, Bernardo a arrastou para dentro do carro e dirigiu até a casa do casal. Lá, ele e Carla violentaram sexualmente Leslie e a torturaram repetidamente, enquanto filmavam tudo. Eles sempre filmavam tudo o que eles faziam com as adolescentes, pessoas maravilhosas. A fita do vídeo foi considerada tão perturbadora que durante o julgamento final não foi permitido ser exibido. Porém, o áudio foi permitido que fosse exibido para os jurados, tá? Então, aquele áudio com os gritos e tal, pedidos de socorro, foi permitido que os jurados escutassem. Nela, Bernardo pôde ser ouvido instruindo Leslie a se submeter a ele enquanto ela gritava de dor. A certa altura, Leslie pôde ser ouvida comentando que a venda que a Carla colocou nos olhos dela estava escorregando e que ela podia ser capaz de identificá-los. Não querendo deixar que isso acontecesse, Bernardo e Carla cometeram o seu primeiro assassinato intencional. Né? Porque Tammy eles mataram ali sem querer, né? Drogaram demais a irmã da Carla, ela acabou falecendo. Esse daqui eles mataram porque a menina ia descobrir quem eram os dois. Ela estava vendada todo o tempo. Então o que a Carla fez? Ela drogou a garota, como fazia antes, mas dessa vez administrou uma dose letal. Bernardo foi à loja de ferragens local e comprou vários sacos de cimento que o casal usou
para envolver as partes que eles desmembraram do corpo de Leslie. Olha que terrível, gente. Como falar que essa mulher é uma vítima? Isso é um absurdo, tá? Então, eles jogaram os blocos de cimento cheios de pedaços do corpo da menina em um lago local. Mais tarde, um desses blocos veio parar na margem do lago e revelou o implante ortodôntico que identificaria Leslie como a terceira vítima do casal. Casal do terror, claro. No entanto, antes que isso acontecesse, mais uma adolescente seria a vítima da dupla assassina, Ken e Barbie, né? Em 1992, que era uma garota de 15 anos chamada Christine. Assim como fizeram com Leslie, o casal se filmou a garota sendo violentada sexualmente, torturada e forçada a consumir álcool e a se submeter não apenas aos desvios sexuais de Bernardo, mas também aos de Carla. Então, quer dizer, a Carla, ela também violentava as garotas, pessoas maravilhosas, tá? Desta vez, porém, parecia que o casal pretendia assassinar a sua vítima desde o início, já que Christine nunca foi vendada durante as filmagens. Então, a Christine, ela não estava vendada. Isso significa que eles já planejavam executar a garota, tá? O corpo de Christine foi encontrado em abril de 92. Ela estava nua, com o cabelo cortado em uma vala à beira da estrada. Carla, mais tarde, admitiu que o cabelo não havia sido cortado como troféu, mas na esperança de que fosse mais difícil para a polícia identificar o corpo. Apesar da sua participação na violência sexual e tortura de 4 meninas e no assassinato de 3, Carla nunca foi presa por seus crimes. Em vez disso, ela se entregou. Em dezembro de 92, Paul espancou Carla com uma lanterna de metal, ferindo-a gravemente e levando-a ao hospital. Ela foi liberada depois de insistir que havia sofrido um acidente de automóvel, mas alguns amigos suspeitaram dela e alertaram a sua tia e o seu tio de que ela com certeza sofreu uma violência doméstica. Enquanto isso, as autoridades canadenses estavam em busca do chamado estuprador de Scarborough e se sentiam confiantes de que haviam encontrado seu criminoso em Paul Bernardo. Ele foi posteriormente coletado, o sangue dele, para fazer exames de DNA e impressões digitais, assim como a Carla. Durante esse período de interrogatório, a Carla ela soube que o Bernardo havia sido identificado como o estuprador que a polícia estava procurando já fazia tempo, pessoas maravilhosas. E para se proteger, Carla admitiu ao seu tio que Bernardo havia abusado dela, que ele era o estuprador tão procurado pela polícia canadense e que ela havia se envolvido em vários de seus crimes junto com ele. Horrorizada, a família de Carla insistiu que ela fosse à polícia, o que ela acabou fazendo. Imediatamente, Carla começou a informar a polícia sobre os crimes de Bernardo, inclusive os que ele havia cometido antes de se conhecerem e dos quais ele, com seu lado narcisista, se gabava para ela. Enquanto sua casa estava sendo revistada, o advogado de Bernardo entrou e recuperou cerca de 100 fitas de áudio, que estavam escondidos atrás de uma luminária, na qual o casal gravava os seus crimes hediondos. O advogado manteve essas fitas escondidas. No tribunal, Carla se retratou e se colocou como um fantoche relutante e abusado nos terríveis esquemas de Bernardo. Então, quer dizer, ela se fez de vítima. Carla divorciou-se de Bernardo nessa época e muitos jurados estavam inclinados a acreditar que Carla era de fato nada mais do que uma vítima de relacionamento abusivo, pessoas maravilhosas. Ela chegou a um acordo judicial em 1993 e foi condenada a 12 anos de prisão, com elegibilidade para liberdade condicional após 3 anos de bom comportamento. A imprensa canadense considerou esta escolha, em nome do tribunal, como um acordo com o diabo, para vocês verem que não eram todos que estavam ali tendo dó dela,
né? Fica meio difícil ter dó de uma pessoa que ajuda a outra a fazer tudo isso. Paul Bernardo foi condenado por quase 30 acusações de estupro e assassinato e recebeu prisão perpétua em 1º de setembro de 1995. Em fevereiro de 2018, a sua liberdade condicional foi negada. Carla, por outro lado, foi libertada em 2005 para indignação do público, grande parte do qual estava acontecendo desde que a sua curta sentença foi anunciada. Então, ela fez uma negociação e, com isso, ela acabou não pegando a prisão perpétua e ela já está em liberdade, tá? Após a sua libertação, ela se casou novamente e se estabeleceu em uma pequena comunidade em Quebec. Carla agora, em alguns aspectos, se tornou uma vítima desta comunidade. Os vizinhos começaram uma página, uma campanha no Facebook que é intitulada Watching Carla Homolka, em um esforço para rastrear seu paradeiro por medo e raiva de sua liberdade. Desde então, ela mudou seu nome para Lini Thiel. Ela passou algum tempo nas Antilhas e Guadalupe sob o nome de Lini Bordelais com seu novo marido, mas a partir de 2014 voltou para a província canadense, onde passa o tempo fugindo da imprensa, saindo com sua família de 3 filhos e fazendo viagens para tudo quanto é lugar para fugir com as crianças. E a história termina aqui, pessoas maravilhosas. Essa história é só vocês digitarem lá no Google como Barbie Ken, dos crimes, né? Crimes que vocês têm como ver. Realmente era um casal, olha, pessoas maravilhosas. Fisicamente um casal muito bonito. Tanto ele quanto ela. Mas eram 2 monstros, tá? Então, narcisistas psicopatas podem se envolver dentro de um relacionamento? Claro que podem. Claro que podem, podem cometer isso daqui que eu li para vocês, tá? Então, óbvio que dentro desse tipo de relacionamento, um vai dominar o outro, né? Nesse caso, era ele que dominava ela, mas os 2 eram cruéis, tá? Não dá para dizer aqui que o caso dela era de uma simples codependência, porque até para um codependente as coisas têm limite, né? Chegar aí a sacrificar a própria irmã, a matar adolescentes, inclusive alguns psiquiatras que fizeram consultas com a Carla, dizem que ela é uma sociopata, que ela devia era estar presa e não fora da cadeia. Mas, infelizmente, foi um acordo feito para que eles conseguissem prender o Paul, que era de uma periculosidade ainda maior do que a dela. Eles tiveram que fazer esse acordo, que foi chamado Acordo do Diabo, que seria deixar ela pouco tempo na cadeia para que ela entregasse todos os crimes do Paul. E o Paul conseguisse pegar a maior pena dentro do Canadá, que é a pena de prisão perpétua, tá? Então, pessoas maravilhosas, eu trouxe esse relato para que vocês vissem que, infelizmente, tem aí, né, sempre uma dupla do mal que se junta e que eles não ficam ali só com empatas, com codependentes, com pessoas bondosas, né? Eles também ali se juntam em grupos ou em duplas de pessoas como eles para cometerem as maiores atrocidades. Concordo com você, Darli, isso não é codependência de jeito nenhum. Eu também concordo com você. Não é codependência nem aqui e nem na China, tá? Porque o codependente, ele tem empatia, ele tem sentimento, né? Então, a gente já vê aí pela trajetória, inclusive ela violentava as meninas também, tá? Violentava, isso daí não é coisa de codependência, né? A gente percebe aí que é a Arlequina e o Coringa do Canadá, lá da década de 80, 90, né? Bem isso, é como se tivesse juntado aí a dupla dinâmica do terror. E quantas pessoas não se juntam em dupla para prejudicarem outras pessoas. Tem casais aí que é um verdadeiro terremoto.
né? Eu também já vi, viu, Darli, casais, e conheço casais onde os dois são perversos, tá? Os dois podem não chegar a cometer esse tipo de crime, tá? Que isso daqui que eu contei hoje aqui foi um crime que chocou todo o país ali, né? Todo o Canadá, chocou mesmo, mas eles cometem vários crimes juntos, como roubos, como estelionato, como um faz uma coisa, o outro passa pano. Então, gente, às vezes a difamação também, as mentiras, os dois participam juntos, tá? Então, eles, quando se juntam, é uma bomba atômica. A gente vê aí também o caso aí do menino Henry, né? Quem não se lembra, né? Daquela mãe e daquele padrasto, né? A mãe, no dia seguinte, no salão de beleza, fazendo cabelo, e o padrasto que matou o menino, né? O doutor Jairinho. Então, quem que não lembra desse caso aí que aconteceu agora no início do ano, né? A Monique, o doutor Jairinho e o menino Henry, né? Ali a gente percebe que é um casal perverso, os dois, tá? Então, esse negócio de que, narcisista, psicopata, só se envolve com empata, com pessoas ingênuas, com pessoas bondosas. Gente, nós vivemos em um mundo com 7 bilhões de pessoas, tá? A gente não tem como colocar uma regra para todo mundo. É claro que eles também se envolvem com pessoas que são tão tóxicas, tão perversas, tão diabólicas quanto eles. Isso é óbvio, tá? Eles até preferem, porque aí eles já se juntam para cometerem crimes contra os outros, contra aquelas pessoas que eles consideram, fracas, né? Então, eu vim deixar essa história para vocês, tá? É realmente uma história chocante. Eu lembro que eu li sobre essa história em 2008, na época em que eu trabalhava lá no Banco Itaú, tá? Tinha um livro e eu acabei lendo essa história dentro de um livro, eu fiquei assim muito chocada, né? Tinha a foto deles também do casal, um casal muito bonito, ambos loiros de olhos azuis, altos, entendeu? Lindos, parecia mesmo a Barbie e o Ken, mesmo, sabe? Mas eu fiquei chocada e aí eu resolvi trazer essa história para vocês verem que sim, eles se juntam, é igual o Bonnie e Clyde, eles se juntam aí também para cometerem crimes. A gente não precisa ir muito longe, né? A gente pode pegar aí tanta gente aí, ó, Suzane von Richthofen, os irmãos Cravinhos, né? Monique Medeiros, né? O doutor Jairinho. A gente pode pegar aí, a gente vê direto na televisão casais aí que cometem crimes juntos, tá? Aqui a Darli tá falando, amante do meu ex-marido tinha a chave da minha casa, entrava, mexia nas minhas coisas e me tratavam como louca. Sim, gente. Sim, tá? Tem gente que é perversa igual esses seres. Tem gente que não é manipulado, não é enganado. A pessoa compartilha da mesma maldade, das mesmas maldades, se admiram, entendeu? Sim, essa história, viu, Darli, é horrível. É horrível. Tem maiores detalhes no Google, em outros sites, tá? Eu peguei essa história aqui de um site internacional, traduzi, trouxe para vocês. Mas é uma história terrível. Eu não quis contar detalhes aqui de como foi a morte mesmo da irmã da Carla, porque é algo muito chocante, iria chocar vocês, tá? Mas ela sofreu bastante antes de morrer. E ela era uma menina, ela só tinha 15 anos, como as outras meninas também, tá? Então, gente, todo cuidado com esses seres é pouco. Vocês veem que a Carla era uma pessoa bem vista, amante dos animais, estava fazendo curso de veterinária, não tinha um passado sujo, imundo, tá? Então, a gente não pode colocar todo mundo dentro da mesma patota. A gente tem que sempre tomar muito cuidado. Muito cuidado, porque se a gente fosse ver pelo histórico, a Carla não tinha um histórico. Já o Paul, ele sempre teve um histórico cheio de problemas desde pequeno, tá? Ele era um psicopata. Mas a Carla, ela já não tinha um histórico perverso. Então, provavelmente, ela era oculta, né? Aquela fofopata que fazia as coisas ali bem por debaixo dos panos, tá? Então, eu vou, sim, trazer relatos assim para vocês.
tá? Vou trazer relatos também de outras pessoas. Quem quiser enviar o seu relato, pode enviar escrito para mim lá no narcisistasemamascara@gmail.com, que eu vou narrando, tá? Aqui. É revoltante porque é uma mulher que saiu da cadeia, tá aí com 3 filhos, fugindo aí pelo Canadá, livre, leve e solta, e isso daí revolta, né, gente? Revolta pra caramba, tá? Então foi uma coisa que me deixou revoltada, né? O cão vai ficar na cadeia o resto da vida. Agora ela, como fez um acordo, em 2005 ela já estava livre da cadeia. Uma pessoa aí que ajudou ele a matar a própria irmã, né? A própria irmã dela, né? Então, fora as outras meninas, né? Fora as outras adolescentes, né? Então, minha opinião sobre esse caso aqui, eu acho que ela é uma sociopata igual. Eu acho que há um limite até para manipulação, quando envolvem vidas, quando envolvem valores, quando envolve a empatia. Um codependente, ele não vai conseguir pegar e ver aquela pessoa matar uma outra pessoa, violentar, fazer maldades e ficar quieto. Não tem como, não tem lógica, gente. Eu falo isso daí até mesmo por mim, porque o monstro, ele sempre planejou fazer maldade com as pessoas, assim, provocar, fazer maldade, isso e aquilo. E eu nunca entrei, assim, apesar de eu, sabe, estar ali ao lado dele, eu nunca consegui entrar nisso, né? Eu sempre falava pra ele, pra quê? Pra que isso? Sabe, esquece, vamos ser felizes, vamos seguir em frente, pensar positivo nessa vida, entendeu? Então, eu acho que até para codependência há também um limite. Ali ela não era codependente, gente. Ela podia ser codependente dele, tá? Ela era codependente dele, mas ela era uma sociopata também, tá, gente? Ela era com toda a certeza. A Vera Lúcia tá falando aqui, ó, o monstro queria que eu brigasse com a ex dele e hoje eu estou em contato zero. Sim, quando eu conheci o monstro, gente, o monstro chegou para mim e falou assim, vamos no restaurante onde a minha ex-mulher trabalha, né? A gente vai lá, ela vai ver como é que eu tô feliz. Gente, eu não sei como é que eu não captei a mensagem, né? Também, né? Eu era uma tontona. Falar aqui a verdade para vocês. Mas eu falei na cara dele, eu falei, pra quem no restaurante que ela trabalha? Tem 500 restaurantes nessa cidade. Pra quê? E eu não fui, gente. Eu não aceitei. Ele queria me levar lá, ele queria fazer eu sentar na mesa, ele queria que ela me servisse e eu não aceitei, gente. Não aceitei, eu achei aquilo um absurdo. Quando eu fui na casa de uma outra ex-mulher dele, eu não sabia que ela era ex-mulher dele, ele falou que era uma amiga. Depois que eu saí de lá, ele falou que era ex-mulher dele, eu acho que eu já contei aqui para vocês, ou em vídeo eu contei, que ela estava até sentada na cama cortando a unha dos cachorros, toda assim, sabe, como se tivesse perturbada, sabe, como se apresentasse depressão, problemas realmente psicológicos, mas eu achei que era uma amiga dele, ele não me falou que era a ex-mulher, ele disse que era uma amiga. Quando a gente saiu da casa dela, ele falou, olha, essa é uma das minhas ex-mulheres. E eu fiquei muito louca da vida, gente. Muito louca da vida, tá? Então, eles fazem, gente, eles querem usar a gente pra maldade, mas é aquilo que eu falo, né? A gente tem o livre-arbítrio e até o codependente, ele também sabe até onde ele vai, tá? Então, passou pra coisa absurda, eu já acho que não é codependente, não. Pode ser codependente do monstro, mas a pessoa também tem a perversidade dela e pode até mesmo ter aí apresentar aí o mesmo transtorno, tá? Bom, pessoas maravilhosas, eu vou ficando por aqui, vou encerrar a live e vim só trazer o caso para vocês. Eu vou postar essa live amanhã lá no YouTube. Vou também agora gravar outros vídeos, tá? Se vocês quiserem, vocês podem deixar aqui nos comentários da live quais vídeos que vocês gostariam que eu gravasse, quais assuntos que vocês gostariam que eu gravasse em vídeo, tá? Quais dúvidas vocês têm, quais sugestões de vídeo para que eu possa gravar sobre o assunto para vocês, tá? Eu vou ficando por aqui.
Um beijo a todos. Tenham uma ótima noite, tá? E qualquer coisa, eu estou à disposição. Beijos a todos e até logo.